Olá, irmãos, olá, amigos. Eu sou o Nilson. Eu sou a Miriam. E você está no canal Aí Vem o Noivo. Bom, irmãos, neste momento nós vamos iniciar um pequeno estudo da Palavra do Senhor e o texto, que nós vamos utilizar é Mateus capítulo 24. Nós vamos ler todo ele, vai do 1 até o verso 51, tá bom? Então, vamos lá. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Continuando no verso 15. Então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, quem lê entenda, será o tempo para quem estiver em Judá fugir para os montes. Se alguém estiver no telhado, não deve descer para juntar os pertences da casa. Se alguém estiver no campo, não volte para pegar o casaco. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sabate, porque haverá dificuldades enormes como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais acontecerá algo parecido com isso. De fato, se a duração desse período não tivesse sido limitada, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, sua duração será limitada. Nesse tempo, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não creiam, porque aparecerão falsos messias e falsos profetas, realizando grandes milagres, coisas extraordinárias, para enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Eu os avisei antecipadamente. Então, se as pessoas lhe disserem, ouça, ele está no deserto, não vão. Ou, vejam, ele está escondido em uma sala secreta. Não acreditem. Pois quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte a oeste. Onde houver um cadáver, ali se encontrarão os abutres. Imediatamente as dificuldades daqueles tempos. O sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória.
Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão o povo eleito dos 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarregado de sua casa lhes dá alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e uma hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, irmãos, aqui Mateus 24, o texto mostra que os discípulos estão ali junto com o mestre e eles apontam ali para o templo e começam a mostrar o templo a Jesus. E Jesus já adverte que não ia ficar pedra sobre pedra, né? Que tudo ia ser destruído. E eles, chegando ao mestre, perguntam, né? Quando isso iria acontecer, o sinal da vinda do Messias e o fim de todas essas coisas. E aí Jesus começa a explicar para ele, a partir do verso 4, eu vou ler novamente para ficar bem frisada essa parte. Cuidado, não deixe ninguém os enganar. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Messias. E isso tem acontecido, não tem, irmãos? E desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado, não tenham medo. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir, porque povos lutarão uns contra os outros, nações umas contra as outras. É o princípio das dores. E eu queria neste momento, para complementar essa parte de Mateus 24, do verso 4 ao 9, se os irmãos também pudessem acompanhar em Lucas, agora Lucas 21, a partir do versículo 10. Nós vamos começar pelo versículo 10 mesmo. Que complementa. Mateus aqui, 24, fala de guerras, rumores de guerras, né? E Lucas, ele fala um pouco mais de sinais, que fala assim. Então lhe diz, povos lutarão uns contra os outros, nação umas contra as outras. Haverá grandes terremotos,
epidemias, fomes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Eu queria perguntar a você que está aí ouvindo essa mensagem, esse pequeno estudo, se você tem visto luta, nação contra nação. No dia de hoje, eu estava lendo uma matéria aqui que eu vou compartilhar com vocês. Um pequeno texto aqui, que diz, OTAN exortou a Rússia a pôr o fim ao envio de militares para a fronteira com o leste da Ucrânia. Uma declaração conjunta entre o secretário-geral da Aliança Atlântica e o chefe da diplomacia ucraniana, no momento de grande tensão. E aqui fala o nome de uma pessoa. Jens Stoltenberg afirmou que o considerável aumento do poderio militar da Rússia é injustificado, inexplicado e profundamente preocupante. E aqui fala mais notícia sobre a Rússia e sobre a Ucrânia. Então a palavra de Deus tem se cumprido a cada dia. Nos nossos dias, guerras e rumores de guerras. Terremotos. Nós temos visto também que tem acontecido no mundo de hoje grandes terremotos. Quem não se lembra, do terremoto que causou aquela grande tsunami? Foi em 2004? 2011, né, Japão? O do Japão foi em 2011. Mas e teve aquela lá na Indonésia, né? Isso, Indonésia. 2004, por aí. Foi um grande terremoto que causou o quê? Tsunamis que levou vidas, cessou vidas. E isso também é o que temos vivido nos dias de hoje. Grandes terremotos, epidemias. O que o mundo hoje tem passado por conta da epidemia? Uma notícia aqui também no dia de hoje, pandemia está numa fase crítica e a Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento dos casos. Notícias de abril de 2021. Há uma preocupação no mundo inteiro em relação a esta pandemia que tem assolado vidas, levado pessoas à morte. Mas o cristão, ele tem que entender que a palavra de Deus nos avisou sobre tudo isso. Mas ele falou que era o quê? Princípio das dores. É interessante que a gente pensa, muita gente dessa geração nossa de hoje pensa que tudo está acontecendo a partir de agora, de 10 anos para trás, para cá não. Epidemias, pestes, já acontece desde que a sociedade passou a viver em cidades e tudo mais. Acontece essas coisas. A gente teve aí, não tão distante, a epidemia peste negra, que matou milhares de pessoas na Europa. Teve aí H1N1, que até hoje a gente toma a vacina da gripe, né? Ela é H1N1, foi uma epidemia. Não teve tanta repercussão como essa que estamos tendo agora, porque ela foi ao mesmo tempo no mundo inteiro. Mas temos tido várias, né? No período de Jesus tinha lepra, o pessoal tinha, que na época não tinha cura, era uma coisa terrível. Então não é de agora que isso tem acontecido, as coisas estão se intensificando, né? Tá, como diz aí na palavra, a gente acabou de ler, como dores de parto. Exatamente, o princípio das dores. E o cristão, ele não tem que temer. Se está escrito aqui na palavra de Deus, é porque ele veio para nos alertar, nos consolar.